Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta uma palavra de Jesus que, à primeira vista, pode até parecer difícil de compreender. Jesus diz: se o grão de trigo caído na terra não morre, ele continua só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus está falando da lógica do reino de Deus, que é completamente diferente da lógica do mundo. Então, meus queridos irmãos, ficam comigo, se inscrevam no canal. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 12, do 24 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perderá. Mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no mundo muitas vezes aprendemos que precisamos conquistar, aparecer, acumular, vencer, preservar a nossa própria vida. Mas Jesus nos mostra um outro caminho, o caminho da entrega, do amor e do serviço. O grão de trigo precisa cair na terra, precisa desaparecer, precisa morrer para aquilo que ele era, para então nascer e produzir frutos. E aqui está uma grande verdade espiritual. Há coisas, meus irmãos, em nós que precisam morrer para que Deus possa fazer nascer algo novo. Às vezes precisamos deixar morrer o orgulho, precisamos deixar morrer o egoísmo, precisamos deixar morrer o ressentimento, precisamos deixar morrer aquela necessidade de ter sempre razão. Precisamos deixar morrer o pecado que nos afasta de Deus. E quando permitimos que Deus faça esse trabalho dentro de nós, começa então a nascer uma vida nova. E Jesus continua dizendo: quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem despreza a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Jesus não está dizendo que devemos desprezar a nossa existência ou não valorizar a nossa vida. Não é isso não. Ele está nos ensinando que não podemos colocar a nossa vida acima de Deus. A nossa vida encontra o verdadeiro sentido quando é colocada nas mãos do Senhor. Justamente hoje nós celebramos o dia de São Lourenço, o diácono e mártir. São Lourenço foi um dos 7 diáconos de Roma no século III, durante o pontificado do Papa Sisto II. Ele tinha como missão servir a igreja, especialmente aos pobres e necessitados. E durante a perseguição do imperador Valeriano, o Papa Sisto II foi martirizado. E pouco depois, Lourenço também foi preso. As autoridades queriam que ele entregasse os bens da igreja, e Lourenço apresentou os pobres e necessitados, dizendo que eles eram um verdadeiro tesouro da igreja. Por isso, a sua fidelidade a Cristo, São Lourenço foi martirizado no ano de 258. Sua vida nos ensina que servir aos pobres, permanecer fiel a Jesus e entregar a própria vida por amor são verdadeiros frutos da fé. Hoje peçamos a São Lourenço que nos ensine a servir com alegria
e a colocar Deus acima de todas as coisas. São Lourenço, meus irmãos, compreendeu perfeitamente essa palavra de Jesus. Ele foi um homem que colocou a própria vida a serviço de Deus e dos irmãos. Como diácono, serviu a igreja, cuidou dos pobres e exerceu seu ministério com amor e fidelidade. E quando chegou o momento da perseguição, Lourenço não abandonou a fé. Ele poderia ter escolhido preservar a própria vida. Ele poderia ter negado a Cristo. Poderia ter procurado uma maneira de escapar. Mas ele preferiu permanecer fiel. E aqui nos encontramos a força do testemunho dos mártires. Eles nos mostram que Cristo vale mais do que qualquer coisa deste mundo. São Lourenço nos ensina que ser cristão não significa apenas dizer eu creio. Ser cristão significa permitir que a nossa fé transforme as nossas escolhas, as nossas atitudes e a nossa maneira de viver. E talvez alguém esteja pensando, eu nunca vou precisar enfrentar um martírio como São Lourenço. Talvez não enfrentamos um martírio de sangue, mas todos os dias temos pequenas oportunidades de morrer para nós mesmos. Quando perdoamos alguém que nos machucou, estamos morrendo para o orgulho. Quando ajudamos alguém sem esperar nada em troca, estamos morrendo para o egoísmo. Quando escolhemos fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando, estamos morrendo para a necessidade de reconhecimento. Quando permanecemos fiéis a Deus, mesmo nas dificuldades, estamos dizendo, Senhor, a minha vida pertence a Ti. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar. E aqui, meus irmãos, é o centro do Evangelho. O cristão não vive apenas para si. O cristão existe para dar fruto. Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil. Talvez esteja enfrentando uma luta dentro da sua família, uma preocupação, uma tristeza, uma incerteza sobre o futuro. Não pense que Deus abandonou você. Às vezes aquilo que parece ser uma terra escura e difícil pode ser justamente o lugar onde Deus está preparando uma nova vida. O grão de trigo, quando está debaixo da terra, parece que desapareceu, mas ele não morreu em vão. Ele está preparando fruto. Talvez Deus também esteja trabalhando silenciosamente na sua vida. Não desista, meu irmão. Continue rezando, continue confiando, continue servindo, continue acreditando. Porque aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus nunca perde. Deus transforma, entrega em fruto, sofrimento em testemunho e fidelidade em vida eterna. E São Lourenço nos recorda isso de maneira muito forte. Ele entregou tudo a Cristo, porque sabia que a verdadeira riqueza não estava nas coisas deste mundo, mas no próprio Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje podemos pedir, São Lourenço, diácono fiel, ensina-nos a servir, ensina-nos a amar, ensina-nos a permanecer firmes na fé, ajuda-nos a ter coragem para entregar a nossa vida a Deus e que o Espírito Santo nos dê esta graça, que Ele retire de nós tudo aquilo que precisa morrer e faça nascer um coração novo. Que possamos, meus irmãos, sair daqui desta reflexão de hoje perguntando, Senhor, o que precisa morrer em mim para que eu possa produzir muitos frutos? Talvez seja um pecado, talvez seja uma mágoa, talvez seja um orgulho, talvez seja um medo, talvez seja simplesmente a dificuldade de confiar completamente em Deus. Coloque isso nas mãos do Senhor, porque quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aquilo que parecia o fim pode se transformar em um novo começo. Que São Lourenço interceda por nós para que sejamos cristãos corajosos, servidores, fiéis e cheios do Espírito Santo. E que um dia também possamos ouvir do Senhor, se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver estará também o meu servo.
Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.